Depois de apurar denúncias de que servidores do Estado furaram a fila e se vacinaram na frente de trabalhadores que realmente precisavam, porque tinham contato direto com a Covid, agora a CPI dos fura-filas da vacinação entra numa nova etapa. Os deputados questionam por que Minas teria investido menos dinheiro em saúde em 2020, justo ano de pandemia, quando a população mais precisa. O Estado teria descumprido também a aplicação mínima de 12% da receita corrente líquida em saúde, como manda a Constituição. O Estado teria investido dos impostos e repasses legais 6,6 bilhões em 2020, contra 6,7 bilhões em 2019. O valor gasto no ano passado foi 1,63% menor, justo no momento em que o setor mais precisa. O deputado Cássio Soares diz que o governo não poderia considerar no cálculo dos gastos os restos a pagar não processados. Tirando esse valor, o investimento em saúde no ano de 2020 corresponderia a 10,75% das receitas, enquanto o mínimo exigido pela Constituição é de 12%. A secretária de Planejamento discorda dessa metodologia de análise dos gastos. Segundo ela, o governo buscou também fontes alternativas de recursos, por exemplo, para comprar respiradores, o que não é computado no mínimo constitucional. A gente tem, o histórico dos relatórios de controle interno emitidos pela Controladoria Geral do Estado, que, para o ano de 2020, apontou um cumprimento do Índice Constitucional de Saúde com esta metodologia em 10,75%, e este é o maior valor da série histórica. Em 2019 foram 8,93%, em 2018, 7,92%, em 2017, 7,71%, e em todos os anos nós tivemos, pelos relatórios de controle interno, cuja metodologia difere da metodologia da STN, esse é o maior ano em que tivemos, seguindo essa metodologia, esse foi o nosso maior índice de cumprimento no ano de 2020. Então, realmente, o que a gente demonstra, esses relatórios, eles têm esse critério diferenciado, mas o ano de 2020 foi um ano em que a gente teve, realmente, o maior percentual de cumprimento de índice, e, mais do que isso, os restos a pagar não processados, aqueles que não foram liquidados, algo que eu já falei na apresentação, mas eu gostaria de repetir aqui. Desde 2013, quando se inicia a série histórica, nós tivemos, em 2020, o menor percentual de despesas que estavam empenhadas e não liquidadas. Desde 2013, quando se começa a série histórica, por conta da Lei Complementar 141, que é de 2012. Então, isso demonstra que há uma evolução nítida no cumprimento do Índice Constitucional da Saúde no Estado. Secretária, você afirma categoricamente que, no ano de 2020, o governo do Estado de Minas Gerais cumpriu o mínimo constitucional de acordo com a Lei Federal, Complementar Federal número 141? Afirmo que, seguindo o critério da Secretaria do Tesouro Nacional, Secretária, despesas empenhadas cumprimos em saúde, ou não cumprimos de acordo com a Lei Complementar número 141? Cumprimos o índice constitucional com 12,29% das despesas empenhadas. A CPI dos fura-filas também vai investigar, nesta segunda fase, a demora do governo estadual em repassar para os municípios recursos oriundos do governo federal. Em muitos casos, as emendas parlamentares dos deputados são destinadas a hospitais que têm gestão compartilhada, o que impede que o governo federal transfira o dinheiro diretamente às cidades onde eles estão. Neste caso, o caminho seguido é a transferência primeiro para o governo estadual, que em seguida repassa as verbas para o destino final da emenda. Os deputados da CPI também questionam o dinheiro gasto com o hospital de campanha, aberto em julho e fechado em setembro de 2020, a um custo de R$ 2 milhões e que não teria recebido nenhum paciente. O secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, respondeu. O grande gargalo é no hospital no leito de terapia intensiva, que não era o leito que seria disponível no hospital de campanha. Algumas regiões sofrem mais hoje em leitos clínicos, mas a gente vem tentando transferir para outras regiões. Então, leitos clínicos no Estado hoje têm hospitais robustos, com uma estrutura fixa melhor. Ainda segundo Fábio Baccheretti, durante a pandemia foram criados mais de 2 mil novos leitos, um aumento de 134%. Os deputados também questionaram aos secretários por que houve fila de espera por leitos e por equipamentos para salvar pacientes. Superada a primeira onda, já havia previsão da chegada de uma segunda onda. E, apesar disso, as notícias veiculadas pela grande
imprensa informaram sobre filas de espera para leitos de CTI e falta de medicamentos para intubação aos pacientes. Pergunto, secretário Fábio, por que isso ocorreu e continua ocorrendo? Se não foi por falta de previsibilidade, os senhores diriam que foi por dificuldade na gestão? Bom, deputado, como eu disse, eu era presidente da FEMIG, então posso falar lá na ponta o que é vivenciar uma pandemia tão complexa como essa, que nunca foi vivenciado aí na história moderna. O kit de intubação foi um problema ano passado, em abril do ano passado, já no início da pandemia, e esse ano realmente foi um grande problema. O maior dos problemas do kit de intubação é a falta do medicamento pelo fornecedor. Os grandes fornecedores do país, eles passaram a não conseguir produzir tamanha demanda para o país inteiro. O país compra das mesmas empresas, são poucas as empresas que fornecem, e então todo o país começou a disputar o mesmo medicamento. Além disso, o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa em janeiro e fevereiro nessas empresas e centralizou no Ministério da Saúde. Então, o governo do Estado fez o seu registro de preço, seu RP, estava vigente, a gente empenhava, pedia para entregar, o fornecedor não tinha para entregar. O deputado Ulisses Gomes, do PT, vice-presidente da CPI, foi outro parlamentar a questionar os gastos em saúde no ano passado. Ele disse ter em mãos dados que apontam superávit do governo. E, mesmo assim, a opção foi não investir mais em saúde. Em 2020, especificamente, dentre todos os estados, todos que nós acompanhamos da federação, Minas Gerais teve o maior superávit. Detalhadamente, cada um. Especificamente no valor de 5.370 bilhões. Eu garanto para o senhor que financeiro não é. Esse superávit não é financeiro, isso eu tenho certeza absoluta. Em nenhuma hipótese, principalmente como o senhor colocou, no ano de 2020, o ano de enfrentamento da pandemia, faríamos qualquer reserva de recurso público.